Peguei e ajudei essa minha amiga a fazer umas campanhas. Eu falei, faz isso, isso e isso. Ela fez e, tipo, explodiu de vender. E eu falei, como é que eu ensinei isso pra ela e de graça? Aí eu percebi que eu poderia vender isso como um serviço. Existe uma forma correta de escalar? É só botar dinheiro, bota o dinheiro onde? É no conjunto, na A campanha? partir do momento que você começa a escalar de verdade, o que importa não é o ROI, é o lucro. É o que Perfeito. você bota no seu bolso. Vendo a maneira geral de escalar uma empresa de tráfego direto, é estar sempre criando ofertas. Para você ganhar dinheiro, você tem que ser a pessoa que ganha dinheiro. Para você ser um milionário, quais os hábitos o milionário tem? Acho que o empreendedor é isso, é sempre ser melhor que ontem. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer aprender como criar ofertas que vendem, escalar o seu negócio digital e construir uma carreira sólida no empreendedorismo, esse episódio é pra você. Até porque o nosso convidado de hoje é um especialista em marketing direto e empreendedor digital que já atingiu múltiplos 7 dígitos de faturamento. Ele começou sua jornada no dropshipping, passou pela criação de uma agência e fez a transição para infoprodutos, onde ele encontrou seu verdadeiro potencial. Hoje ele domina a arte de criar ofertas irresistíveis e estratégias escaláveis no digital e chegou a nossa hora de aprender tudo com ele, hein, Bruninha? Uhul, let's go, que eu tô super animada. Será que essa galera tá preparada, Bruninha? Eu espero que sim. Então Eu tenho vamos certeza, chamar na ele com verdade. tudo? Vamos lá, seja muito bem-vindo, Olívio Brito. Obrigado, gente. Primeiramente, obrigado por toda a recepção, a equipe de vocês. Tamo pronto, vamos entregar muito conteúdo aí pra vocês. Let's go. Inclusive, Olívio, a gente tava dando uma conversada ali agora no almoço e você sempre, de certa forma, esteve conectado no mundo digital, né? Então, que tipo de oportunidade você lá atrás já enxergava nesse mercado online? Eu sempre tive empreendedorismo no meu sangue, assim. E eu acho que todo empreendedor, ele tem aquele senso de receber o chamado e de falar, não mereceu isso. Ok. Então, quando eu tinha 18 anos, eu abri uma marca de roupa, uma loja online, só pra vender online mesmo. Era uma marca streetwear, e aí foi o meu começo no digital, digamos assim, nos primórdios. Isso foi 2017, 2016. Você sempre teve referências de empreendedorismo dentro da tua família? Como é que surgiu isso em você? Foi, acho que um chamado mesmo. Caraca. Foi perceber que eu não queria uma vida normal. Ok. Acho que o empreendedor, ele tem essa arrogância, né? De falar, eu não mereço isso. Uhum. Acho que todo mundo que é empreendedor sente isso. Mas aí eu percebi que eu poderia ser dono de alguma coisa. E aí foi assim que começou. Legal. Aí eu sonhei com o nome da minha marca de roupa e aí foi acontecendo. Era pra ser. É. Caramba. Caraca. que Eu massa. quero falar um pouco mais sobre essa sua primeira experiência no empreendedorismo, mas voltando para o que a Bruninha trouxe. Uhum. Olhando lá pra trás, assim, pra infância. Por exemplo, meus pais são servidores públicos, então eu cresci numa família super estável, classe média, bem tradicional brasileira. E sabe aquele conhecimento de ou você replica ou você repele o comportamento dos seus pais? Total. Então meus pais, eles me entregaram tudo que eles precisavam, mas era talvez um pouco da arrogância do empreendedor. Eu falei, mas isso não é o suficiente. Eu quero mais, eu quero um pouco mais do que a vida talvez possa me entregar. E aí eu me virei para o empreendedorismo como uma alternativa. No seu caso, você vê como é que era sua infância, assim? Você teve referências? Ou você foi uma criança normal, já se destacava? De onde é que surgiu essa necessidade? Além de simplesmente, tipo assim, cara, eu quero ter uma vida boa. Porque muitas pessoas querem ter uma vida melhor, mas vão para um concurso público, por exemplo, e realizam do jeito deles, sabe? Exato. Eu sempre percebi que a vida pode ser muito boa. A gente pode fazer coisas diferentes. Na minha família, eu nunca tive uma referência, assim, de empreendedorismo, exatamente. Mas eu senti, como eu disse, um chamado. E quando eu tinha 10, 11, 12 anos, eu queria jogar futebol. Porque eu percebia que com aquilo ali, eu conseguiria alcançar alguma coisa diferente e tal. Foi a minha primeira tentativa, digamos, de empreender, que eu acho que jogar futebol é empreender também, porque é você, a empresa é você. Não deu certo, mas depois eu continuei aquilo, achando que eu merecia mais. Uhum. Eu acho que todo mundo merece mais. Sim. E eu não sei, eu acho que o empreendedorismo nasceu em mim. Legal. Eu sempre quis vender alguma coisa, ser dono de alguma coisa. E eu sempre ia nos locais, seja num restaurante, e percebia como é que eles ganham dinheiro aqui. Como que o dono... Eu tinha essa percepção, entendeu? É bem aquele perfil de ter o empreendedorismo na veia, Sim. sabe? Você não sabe como, mas ele tá ali dentro de você. Você só tem vontade de talvez não ser um normal ali, de seguir o caminho tradicional. Ir pro CLT, fazer faculdade, entrar no mercado profissional, tradicional e seguir o que a maior parte faz, não é mesmo? Porque a estabilidade... você arrisca pouco.
Ok. e você tem menos recompensa. Justo. Então, quanto mais você arrisca, mais a recompensa, Perfeito. né? É uma equação, Sim. né? E como é que foi essa experiência com a loja de roupa? 18 anos, responsa, estoque, margem. No começo eu comecei só com um boné. Eu tinha ali R$2.000 que eu peguei do meu irmão, da minha irmã, me ajudaram no começo. Foi muito difícil, porque não tinha tanta informação na época, eu tinha que ir pra rua, ia no Brás, como que faz boné, como que faz as coisas e tal. Não tinha experiência nenhuma. E aí eu lancei a coleção de boné e vendeu tudo. Só que assim, vendeu pros meus amigos, né? Pra galera que me conhecia e tal. Eram 60 bonés e vendeu tudo. E aí todo mundo me pedia roupa. Todo mundo falava, tem que fazer roupa e tal. E a marca começou a ter um barulho. Porque a identidade da marca era legal. Era streetwear na época. E muita gente começou a usar. Influenciadores, jogadores de futebol. Então, veio uma demanda, entendeu? Uhum. Só que nessa época eu não sabia de nada. Não sabia de tráfego, não sabia de e-commerce, não sabia de nada. E a marca foi crescendo. A gente recebeu investimento. A marca foi crescendo com muitos influenciadores. A gente tinha escritório, tinha estoque. Mas sempre trocando dinheiro. E eu apanhava muito. Tipo, empreendedor apanhava muito. Eu tinha que comprar tecido, levar na costureira, tudo do zero. Fazer o marketing, fazer Fazer tudo. de tudo, então, Fazer uma de tudo. empresa. Exato. Legal. A gente começou a contratar depois pessoas. Eu trouxe meu irmão para trabalhar comigo. Trouxe um amigo que eu confiava nele. E foi crescendo assim. A gente tinha um escritório e tal. Só que eu percebi que eu tava trocando dinheiro e eu precisava de dinheiro, né? Igual todo mundo precisa de dinheiro para viver. Sim. E aí, basicamente foi isso. A marca cresceu em nome. A gente vendia, mas a gente não lucrava muito, entendeu? Se fosse, talvez, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, é utopia, claro, mas com certeza a marca teria seguido à frente e teria tido muito sucesso. Legal. Com certeza. Em quanto tempo você ficou com a marca e o que te levou, por exemplo, depois aí pro dropshipping? Tá, a marca eu fiquei basicamente 3 anos e meio, 4 anos que eu decidi mesmo falar, não, agora eu quero fazer outra coisa e tal. E no fim da marca eu tava passando por um estresse com a minha ex-namorada, que tava sendo muito desgastante. Só que aquilo ali me fez formar o homem que eu sou hoje. Eu aprendi muito. Acho que todo homem tem que passar por um coração partido. Eu acho que isso forma o caráter do homem. E, e eu tava sentindo... Eu acho que tem 3 professores na vida, né? Os erros que a gente comete, o bolso vazio e um coração partido. Ok. Eu acho que todo homem tem que passar por isso. Falou forte, hein? Sim. E aí foi isso que aconteceu. E aí no segundo semestre desse ano, que eu já tava querendo fechar a marca, eu já não tinha mais motivação, já tava totalmente desgastado, precisava de dinheiro, não tinha dinheiro. Eu falei, vou congelar a marca e vou fazer outra coisa. Aí eu fiquei um tempo perdido, eu tava saindo muito, indo pra muita festa. Perdido mesmo, à deriva, deixando a minha vida à deriva, sem saber o meu objetivo, o meu propósito. Passei alguns dias, assim... Eu sabia que o que eu tava fazendo era errado, mas eu tava fazendo. Tava saindo, me divertindo, vivendo a vida sem pensar no amanhã. Aí no final do ano, ali em dezembro mais ou menos, eu sempre fui curioso de mexer no computador, de ver vídeos, de ver as coisas. Eu vi um vídeo de um gringo que era um dia na vida de um dropshipper. Que era um vlog na vida de um dropshipper. Aí eu vi, tipo, o estilo de vida dele, o que ele fazia, as notificações de venda. Eu falei, quero fazer isso. Eu nunca fui pesquisar como fazer dinheiro online. Ok. Apareceu esse vídeo pra mim. Mais outro chamado. Pode ser. Olá. Apareceu o algoritmo do YouTube ali, me chamou. E aí eu comecei a aprender sobre aquilo. Era o Shopify Dropshipping, né? Foi que eu comecei a entender mais. E aí o ano seguinte, que já era dezembro, eu decidi me dedicar 100% a isso. Só que não foi simplesmente me dedicar a dropshipping. Eu me transformei como pessoa. A pessoa que eu era nos anos anteriores, eu me transformei. Falando de autoimagem mesmo, entendeu? Eu escrevi o que eu queria ser. O Olívio é um empreendedor digital que fatura 7 dígitos por mês com a sua loja online. Ele gosta disso, ele gosta de autodisciplina, de autodesenvolvimento. Foi um exercício de autoimagem mesmo. Porque eu acho que para você ganhar dinheiro, você tem que ser a pessoa que ganha dinheiro. Não basta só ganhar dinheiro. Para você ser um milionário, quais os hábitos o milionário tem? Então eu bato muito nessa tecla de autodesenvolvimento, né? A gente estava até falando sobre isso antes, no almoço. Então começou aí, com o meu autodesenvolvimento, percebendo a pessoa que eu era não merecia ganhar dinheiro, não merecia ter sucesso. E aí foi assim que eu entrei em dropshipping. Que legal. Que eu passei um ano me dedicando. E esse ano foi, óbvio, foi difícil. Foi uma
muito difícil no começo, porque todo começo de negócio é difícil, né? Total. A gente gasta dinheiro, a gente torra dinheiro, não vê retorno. E o dinheiro vai acabando, né? O pouco dinheiro que eu tinha na época, eu vendi carro e tal, pra colocar na loja. Não retornava, não acertava produto. E foi bem na pandemia ali. Foi bem naquele período da pandemia. Aí eu comprei mentoria, curso e tal. E aí eu percebi, eu já tava adquirindo a habilidade de Facebook Ads. Algo que eu não sabia quando eu tinha minha marca. Eu sabia que existia, mas eu achava que não dava resultado. Fiz alguma outra campanha ali, torrei R$100, não vendeu, não dá resultado. Aí eu percebi, no ano seguinte, que, né, eu conheci o dropship e falei, nossa, existe a possibilidade de eu ter uma loja online sem estoque. Porque a minha dor era estoque. Era ter que colocar dinheiro em estoque. Porque como é que eu vou ter uma loja sem estoque? Isso era impossível passar pela minha cabeça. Aí o dropshipping pra mim era solução genial. Legal. E aí foi aí que eu entrei em dropshipping. E aí, como eu falei, eu já estava adquirindo a habilidade de gestor de tráfego, né? Porque eu acho que todo mundo que começa no digital é gestor de tráfego. Entra fazendo Facebook Ads. Dificilmente alguém que entrou no digital não sabe fazer tráfego, né? E eu tava postando alguns resultados ali. Por menor que sejam os resultados, eu tava postando vendas. Ali, às vezes nem dava ROI, começava a postar. E aí, uma pessoa que me seguia falou, pô, me ensina isso aí. É patrocinado, né? Que a pessoa falava na época. Que todo mundo conhece anúncio como patrocinado no Instagram. Aí eu peguei, fiz uma reunião com essa amiga minha, que tinha uma loja online. Me ensina isso, faz umas campanhas pra mim. Peguei e ajudei essa minha amiga a fazer umas campanhas. Eu falei, faz isso, isso e isso. Juntos numa call. Ela fez e, tipo, explodiu de vender. Putz. Porque ela tinha uma loja muito boa, uma loja de roupas muito boa, um pixel muito otimizado na época, que conta muito, né, para e-commerce. E eu falei, como é que eu ensinei isso para ela e de graça? E ela vendeu muito e de graça, e eu fiz só. Aí eu percebi que eu poderia vender isso como um serviço. Perfeito. E eu falei para ela, olha, eu te proponho a fazer a gestão das suas campanhas, a otimizar, fazer todo o seu marketing, e você se preocupa em fazer criação de conteúdo, a gestão. E eu percebi que existia um mercado que se chamava agência de prestação de serviço. Que aí eu prestava o serviço de Facebook Ads para e-commerce, né? Então eu fiquei anos em paralelo com a minha agência de Facebook Ads e loja de dropshipping. Tá? Eu falei de forma resumida aqui, mas não é tão simples assim. Sim. Foram vários processos, várias etapas, né? Até dar certo. Envolve prospecção de cliente. Então, A parte mais chata, eu acredito eu. Quando eu tinha uma empresa que a gente tava, inclusive, conversando, cara, prospectar ativamente clientes é muito complicado. Você tem que ter um feeling ali de convencimento, de vendedor mesmo, sabe? Eu achava muito chato. Então, hoje, eu parabenizo todo mundo do comercial, viu? Porque, sério. Exatamente. E eu acho que todo negócio, qualquer negócio, inclusive no digital, é sobre gerar leads e converter leads. Então, você precisa fazer prospecção. Qualquer negócio é assim. Seja uma oferta de infoproduto, você precisa gerar leads e saber como converter. Uma agência é igual. Perfeito. Você precisa saber prospectar, seja uma prospecção ativa, seja por anúncios, orgânico, e você precisa converter eles. Eu tenho algumas dúvidas sobre esse período. O legal de conversar com você é que você teve uma experiência vasta no digital antes de chegar onde você está hoje. Sim. Então, aquela pessoa que foi skin the game, viveu possibilidades, você trabalhou com e-commerce, trabalhou com prestação de serviço, até você chegar hoje em infoproduto. Então, a gente vai falar um pouco de info ainda, mas falando desse momento que você teve com e-commerce e com agência, que você fez os dois simultâneos, quais foram os desafios dessa época, em primeiro lugar? E depois, o que é que te fez ir para o infoproduto? Tá, os desafios, no começo, igual eu falei, de começo é difícil qualquer negócio. Foi montar um time ali, um time que me deixasse à vontade. Porque a agência é difícil o começo, depois que você tem todos os processos, os sistemas no lugar, é fácil gerir. A maior dificuldade de ter uma agência é lidar com o cliente. Imagino, cara, nossa. Porque, querendo ou não, você tem vários chefes, né? E não tem tanta alavancagem. Só que algo que ter uma agência me trouxe, que o dropshipping não me trouxe, é essa parte comercial mesmo, me formou um empreendedor. Acho que o dropshipping não te forma, no começo pelo menos, não te forma um empreendedor. Porque o dropshipping você consegue fazer ali do seu quarto, da sua tela, vender e tal. E ter uma agência não, você precisa fazer reunião, você precisa falar, vender. E essas foram as dificuldades com a agência. Sobre dropshipping, óbvio, a logística é muito chata.
Então eu peguei ali no começo a parte da pandemia, que demorava muito. E é complicado você vender um produto que não tem a melhor das qualidades, né? Sim. E que demora ainda. Então, essa parte de suporte ao cliente com dropshipping é chato. É uma dificuldade, que o cliente dura muito na sua mão, né? Acho que você foi em 2 pontos aí específicos, assim. Eu acho que eu falaria as mesmas coisas dos 2 universos. Mas beleza, o que te fez ir para o infoproduto? Que é onde você tá atuando hoje, né? É o que a gente vai falar à medida que o podcast for andando. Foi uma análise de mercado que eu fiz mesmo, sobre alavancagem. Porque, igual eu disse, quando você tem uma agência, eu acho que a agência é excelente para quem tá começando no digital, que você não precisa ter dinheiro para investir e você cresce muito como empreendedor, tá? Então, não é um negócio ruim, mas eu acredito muito em timing de mercado, quando você entrou no mercado. E no timing de mercado que eu tava, eu queria alavancar mais. Então, eu analisei o mercado e vi que eu poderia ter muito mais escala, muito mais alavancagem com infoprodutos do que com dropshipping e prestando serviço. Então, acho que eu poderia ter muito mais escala. Fiz uma análise e aí eu entrei. Não foi tão simples assim, fui para infoprodutos. Não, eu lancei o meu curso, que eu ensinava as pessoas a criar agência. Tive certo sucesso, mas não o sucesso que eu imaginava ter, né? Vendendo infoprodutos. Mudei a vida de algumas pessoas ensinando o modelo de agência, que acho que isso é muito interessante, você mudar a vida de um cara de 17 anos, um menino de 17 anos. Legal. Né? Isso impacta de verdade. A partir daí eu falei, não, acho que a melhor ideia não é lançar o meu produto de agência, que sempre fazendo essa análise, tentando iterar, melhorar, né? Acho que o empreendedor é isso, é sempre ser melhor que ontem. Tem que estar sempre melhorando alguma coisa, por menor que seja. Fui lançar outras pessoas, ser coprodutor. Só que tem vários coprodutores de muito sucesso, só que eu não consegui ter sucesso. Por quê? Porque vários experts que passavam na minha mão não tinham comprometimento. Então, eu estava ali à disposição, dando meu tempo, a minha energia, e não era recíproco, eles não estavam comprometidos comigo. Então, a gente fazia uma copy, eles mudavam a copy, demoravam para responder, e eu tava, perdendo meu tempo e dinheiro. Então, foi uma dor, a gente chegou a lançar alguns experts, só que eu não tenho total controle na mão. Então, eu ficava dependendo. Então, você fica meio que preso, né? Essa é uma das maiores dores que eu vejo de coprodutores, porque é um contrato de 50-50. Exato. O coprodutor vai dar 50% dele, mas o expert também tá empenhado em dar os 50% dele também. Exatamente. E às vezes tem essa questão de um entrar no lugar do outro. Ainda mais o expert, às vezes ele quer opinar no trabalho de um gestor de projeto, do coprodutor. E, cara, só segue aqui, ó. Ele sabe o que ele quer fazer contigo, ele tem um estrategista, sabe? Exatamente. Mas, de fato. E aí, todo coprodutor que eu converso tem essa dor. Ok. Que trabalham com experts que não são comprometidos a fazer. Porque o expert tem que estar na mesma sintonia, na mesma frequência. Sim. E foi o que aconteceu comigo. E isso de você falar de trocar os papéis, acontecia muito com a agência também. Nossa. O meu cliente queria microgerenciar o que eu fazia. Então, por que você não fez essa campanha aqui e tal? Tendo resultado. Então, isso era uma dor, né? Quando você presta serviço. Analisando o mercado, eu percebi que eu poderia vender, ter muita escala. Não só analisando, tá? Conversando com pessoas. E eu acho que o network também tem o seu valor, tá? Porque muita informação que você recebe é através de network, informação privilegiada, né? Que é amigos seus. E eu conheci pessoas que estavam fazendo um faturamento considerável com tráfego direto, com ofertas de tráfego direto, né? Com um apelo à massa mesmo. E basicamente foi isso. É onde eu tô hoje, oferta de tráfego direto, vendendo para fora do país, em inglês. Que massa, legal. Então, hoje, como um especialista em marketing direto, você sabe que é preciso ter uma oferta para aquela venda. Então, Olivia, olhando para tua visão, o que você considera uma oferta ser irresistível? Conta pra galera. Tá. Para uma oferta ser irresistível, ela tem que ter um mecanismo que seja palpável, que a pessoa realmente acredite, né? O mecanismo é como a pessoa vai ser levada do ponto A para o B. Então, tem que ser palpável, tá? Tem que ter provas sociais, porque a gente compra através de provas sociais. Se você vai ver um produto e tem várias pessoas falando desse produto, funciona. Tá? E você tem que quebrar as objeções daquele potencial cliente. Serve para mim? Se eu não fizer isso, vai servir? Tem uma série de objeções que você precisa quebrar. Porque venda é sobre quebrar a objeção. Né? A pessoa já tem a crença dela ali. Você só precisa entender muito bem sobre para quem você está vendendo e quebrar essas objeções. E
E é basicamente isso. Para fazer uma oferta irresistível, você tem um lead, um mecanismo que realmente seja palpável e que a pessoa acredite. Provas sociais e, óbvio, todo o conjunto de uma VSL, um vídeo de vendas, são aqueles primeiros minutos ali que retenham, né, uma história, o mecanismo e a oferta. Perfeito. Basicamente isso. Não, legal você trazer isso, até porque hoje o mercado de oferta direta, e falando assim, especialmente o internacional, tá muito em alta, até porque é uma estrutura que é relativamente simples, né? Para quem Sim. nunca ouviu o termo, é como se você pegasse uma pessoa e ela vai sair direto de um criativo para uma oferta em uma página de vendas, onde depois ela vai converter no checkout. Então, é um funil de 3 etapas que, se você conseguir botar um criativo perfeito com a oferta bem feita, a tendência é que converta. Agora, falando dessa estrutura da oferta, e não só falando da oferta, mas a estrutura, você falou, pô, é muito importante, por exemplo, que eu tenha uma VSL bem estruturada, onde os primeiros minutos tem uma característica, tem a história. Então, falando dessa estrutura da criação, da copy, para chegar no final e fazer a oferta, hoje existe um padrão que você faz, como, por exemplo, cara, as minhas VSLs, elas têm de X a X minutos, a minha lead é desse jeito, depois eu desenvolvo para cá. Como se você pudesse dar um mapa para aquela pessoa que tá chegando aqui agora, escutando isso pela primeira vez? Claro, hoje a gente já segue um padrão que está validado na nossa operação, né? Basicamente, a gente usa ali os primeiros 2, 3 minutos. A gente gosta de mostrar bastante prova social já de começo. Mostrar como, por exemplo, como a pessoa pode alcançar a promessa da VSL. Tá? Depois a gente tem a história do nosso especialista, do nosso expert ali. E o mecanismo, a gente já tem um mecanismo validado. E a oferta. Mas, basicamente, uma vez que... Hoje em dia é muito difícil alguém criar algo do zero, né? Sim. Então, como tá muito em alta vender para fora, por quê? Porque o público de fora, ele é menos sofisticado. Então, o interessante é você perceber os mecanismos que estão validados aqui no Brasil, porque parece contraditório, mas o Brasil é muito sofisticado em marketing digital, né? A gente sempre tem aquela síndrome de vira-lata, que o Brasil não é bom, mas o Brasil é muito grande. Então, basicamente, hoje na nossa operação, a gente vê o que está validado aqui de mecanismos, e a gente melhora essa oferta. A gente pega essa cópia e melhora. O que a gente pode melhorar nela? Colocar mais prova social, colocar provas midiáticas. Como que a gente pode melhorar a edição da VSL? E leva para fora, entendeu? Hoje a gente trabalha em inglês. Tem gente que gosta de trabalhar em Latam, mas eu não gosto muito, eu prefiro inglês. Porque a gente consegue, o poder de compra de quem fala inglês é maior. E essa é a estrutura que a gente segue, tá? O que você viu que tá funcionando aqui que você levou lá pra fora? Só pra galera desmistificar ainda mais. A psicologia é igual, né? São pessoas. Sempre que vai funcionar relacionamento, Perfeito. riqueza e saúde são nichos, os maiores nichos do digital. Isso sempre vai funcionar. Eu gosto de trabalhar com saúde, hoje eu trabalho com saúde. Eu já trabalhei com renda extra para fora, hoje não trabalho mais. E é isso que eu falei, você precisa ter um swipe file, que é um arquivo que você vai, seja e-mail, seja VSLs, perceber o que está funcionando. E qual a maneira mais fácil de você ver o que está funcionando? É a biblioteca de anúncios. Os anúncios que estão ativos ali, é o lugar mais, né? Não precisa ter uma plataforma de espionagem. A biblioteca de anúncios te diz o que está funcionando. Tá? Hoje a gente trabalha com saúde, mas é igual eu disse, a gente não copia uma oferta, a gente pega, a gente estuda aquela copy, por que aquela copy vendeu, transcreve ela e faz uma edição melhora, tá? A maneira mais fácil, eu não me considero um bom copywriter, tá? Eu sei modelar, eu sei o que vende ali, e para você ser bom nisso, ser bom em modelagem, você precisa estar lendo copy todo dia. Então, pegue copies que estejam sempre vendendo, né? Que você perceba que estão escalando ali, estude elas, transcreva e leia a copy, tá? Eu raramente pego e faço um curso de copy. Eu vejo a copy ali que está vendendo, por quê? Eu separo ela. Separo o que é lead, o que é história, o que é oferta e CTA. Entendeu? Que legal, cara. Eu costumo fazer isso. Essa é uma dica muito, muito importante, porque se você consegue ler uma copy, você consegue fazer engenharia reversa e entender os porquês, o que é que tá por trás disso aqui, né? No momento que você pega uma copy, você fala, não entendo nada de copy, mas se você ler 4 copies, existirão padrões. Você fala, então eles começam desse jeito. Depois que eles chegam nesse ponto, nesse momento que eles falam do preço, então existem padrões, às vezes você não precisa de um curso para isso, às vezes só precisa ter acesso ao conteúdo, né? Que são as copies ali na prática. É executar. É igual você falou, a gente começa a ligar os pontos e perceber os padrões. Porque é padrão. É padrão de psicologia, então se aquilo ali tá vendendo, descobre o porquê. É o mecanismo que tá vendendo. E aí você começa a estudar todo dia e começa a ficar normal. Porque tudo que a gente faz na vida, no começo é difícil. Né? Então a gente sempre tem aquela barreira, não, isso é muito difícil pra mim. Mas começa a estudar, ver todo dia uma copy.
eu coloco no meu diário todo dia estudar uma copy. Que legal. Então, pelo menos transcrever uma copy ali, estudar por que ela tá vendendo, o que ela tem, qual que é a história dela, entendeu? Legal. Agora, vamos fazer um exercício? Uhum. Às vezes eu fico imaginando assim, o que é que a nossa audiência que tá ali ouvindo tá pensando? Eu sei que tem uma galera que tá com papel e caneta e já vai sair daqui e aplicar. Então, aproveitando que a gente tá nesse assunto de copy, que pra mim é um dos mais interessantes dentro do mercado inteiro, supondo que a gente fosse criar uma copy e no nicho de saúde, que é o nicho que você tem mais familiaridade, como é que seria esse início da copy? Vamos, sei lá, diabetes, será que diabetes é um nicho bom pra se falar de saúde? Você tem algum... Ou emagrecimento? Emagrecimento. Então, como é que seria o início de uma copy de uma VSL de emagrecimento? Pra quem nunca ouviu, tipo assim, cair de paraquedas num vídeo. Como é que funciona isso? Como a gente criaria uma copy? Exato. Igual eu falei, a gente não pega e cria nada do zero. Perfeito. A gente vai analisar o mercado, ver o que está vendendo. E como eu falo, como a gente faz isso? A gente vai na biblioteca de anúncios, coloca algumas palavras-chave, tipo weight loss, que é perda de peso em inglês, grasas, que é gordura em espanhol e tal. Vê o que está vendendo ali. Faz uma análise, acompanha alguns dias essa biblioteca de anúncios dessa oferta para ver se realmente está todo dia subindo anúncios novos, tal, para saber se está vendendo mesmo. O que a gente faz é transcrever essa copy. Eu gosto de selecionar pelo menos umas 3 ofertas, tá? De emagrecimento ali, ou de qualquer outro nicho. Transcreve, estuda, vê o mecanismo que está validado. Existem mecanismos que estão validados aí por muito tempo, meses, até anos, tá? E a gente vai criar a nossa em cima disso. Eu sempre me baseio no mecanismo, tá? O mecanismo é sempre o que vai fazer o diferencial para aquela copy vender ali. A gente separa em blocos, igual eu disse, você vai sempre separar uma VSL em blocos, lead, a história, a oferta, e a gente vai montar a nossa a partir daí. E aí, falando especificamente em copy, a gente pegaria ali, poderia misturar essas e melhorar, entendeu? Melhora qual história a gente vai pegar, qual lead a gente vai pegar. Vamos testar, eu sempre gosto de testar de 2 a 3 leads, então vamos pegar 2, 3 leads aqui e começar a nossa copy assim, sempre buscando melhorar. A história, vamos ver qual história a gente pode usar aqui e pega o mecanismo validado e o bloco de ofertas, tá? Uma vez que você valida uma oferta, você já tem uma estrutura validada ali para você seguir. Você vai só melhorando ela, sofisticando ela mais. Seja na edição de vídeo, seja no seu entregável. Aí, basicamente, é isso. Ficou claro? 10/10, certíssimo. E, Olívio, a gente sabe que dentro da oferta direta, um dos pontos importantes é o criativo, né? Então, como é que você faz para um criativo seu seja assertivo para o seu público ideal? Tem algum truquezinho ali que você usa? Como é que você estrutura esse criativo? Tá, o criativo, a gente sempre usa 2 estruturas, que é o AIDA, né? Que é a atenção, interesse, desejo e ação. A gente usa essa estrutura dentro do criativo. Ou o PAS, que é o problema, agitar esse problema e a solução, tá? A gente sempre tem essa linha de raciocínio, tá? E, como eu disse, a gente não pega nada para criar do zero, a gente vê o nosso nicho, a gente está trabalhando, seja saúde, seja relacionamento, a gente vê os anúncios que estão mais escalados ali, a gente faz o mesmo exercício que a gente faz de VSL, a gente faz de criativo também. A gente transcreve esses criativos, entende a estrutura, a gente faz a estrutura invisível deles e cria os nossos próprios com o nosso mecanismo, tá? Mas sempre seguindo essa estrutura de AIDA ou PAS, né? Que é o conceito básico do copywriting. Olhando pra trás, o que você percebe que existia no seu melhor criativo? Porque às vezes a galera pega e gasta muito do tempo, ou também às vezes com o dinheiro pra fazer um criativo ultra mega absurdo, assim, sabe? Um mega lord dos criativos. E no final, o que funciona muito mais pra alguns é uma coisa muito simples. É um detalhe, sabe? Esses tempos veio uma produtora aqui, achei fantástico, que ela é afiliada e o criativo vencedor dela é muito simples. É uma música evangélica, porque ela é evangélica, então conecta ali também com o público dela, quem que ela quer alcançar. E era a dashboard da QIFI, com quanto ela tinha faturado o tempo todo. E esse era o criativo que mais fez ela vender. Eu fiquei, caraca, simples, simplão. Ah, não, e ainda tinha um detalhe. Era o criativo, a foto da plataforma, e atrás era uma foto dela com o esposo e com o filho. Pronto, vendeu. Teve um criativo que vendeu tipo, muito de uma moça que vendia na QIFI, que ela aparecia na câmera, sabe aqueles tipo de estádio de futebol que você quebra e sai uma cor? Ela quebrava e saía uma cor verde, uma fumaça verde, e aí aparecia na tela o faturamento dela. Cara, era só isso. Isso é quebra de padrão, é o que a pessoa não tá esperando, né? Sim. Mas
o que eu acho que converte muito, que já até converte bastante na minha operação, Perfeito. é um criativo que não pareça um criativo. Exato. Porque senão a pessoa já vai saber que alguma coisa vai ser vendida ali pra ela. Então, acho que quando você tenta ser natural, converte mais. Então, inclusive, os criativos que mais estão convertendo hoje em dia são os UGC, que é como se fosse conteúdo gerado pelo usuário. Então, é algo que parece que a pessoa pegou a câmera ali, gravou de forma espontânea, genuína. Então, isso eu vejo que é o que mais converte hoje em dia. Legal. Tá? Às vezes, a pessoa tem criativos muito trabalhados, muito Sim. bem editados, que não convertem. É o famoso vender sem parecer que você tá vendendo, Exato, né? exatamente. Justíssimo. Mas é aquilo, é teste, né? Sim. Não tem uma máxima, não existe falar, pode ser que um criativo seja super editado e venda, Sim. mas falando especificamente na minha operação, é isso. Eu acho que você foi um ponto muito interessante. Você falou assim, cara, tudo é teste. Só que você não chega lá fazendo um criativo de qualquer jeito, né? Existem Exato, estruturas exato. por trás que estão validadas e você vai navegar por aquele lugar. Inclusive, você poderia expandir um pouco mais sobre a AIDA e qual a outra? Paz. Porque eu acredito que a pessoa que pegar essas estruturas, ela consegue fazer criativos infinitos se ela sentir se ela seguir esse padrão. Então explica pra gente como é que funciona esses padrões. Tá, o AIDA é o atenção, que é igual você falou, pegar a atenção da pessoa, seja abrindo o confete, a fumaça, captar a atenção, interesse, falar como é que a oportunidade que existe ali, da pessoa mudar ou perder peso, desejo, como é que ela pode alcançar aquilo, gerar o desejo na pessoa e ação, que normalmente vem assistir esse vídeo, essa apresentação, essa aula. Então é baseado nisso, o AIDA. Tá? O PAS é você mostrar o problema, você agitar esse problema e mostrar a sua solução, entendeu? Você quer, tipo, um exemplo específico, Como talvez? agitaria Por o favor, problema? eu fiquei com essa dúvida. De emagrecimento, por exemplo. Boa. Você tá perdendo suas roupas por conta do peso? Sabia que pessoas acima do peso são mais depressivas, são algo assim? Então essa é a agitação do problema. Exato. Então o problema foi... Existe o problema de peso aqui. Por que ela tá perdendo as roupas? Porque ela tá acima do peso. Existe um problema. Perfeito. Aí vamos agitar esse problema. Que ela tá acima do peso, então pessoas gordas têm menos tempo de vida, têm mais chance de sofrer de depressão e tal. Mas se você quer resolver isso, eu criei uma apresentação para você, acessa, clique em Saiba Mais. Perfeito. Então a gente mostrou o problema, agitou aquele problema e deu a solução. Agora, falando, eu entendo que você sempre pode seguir, talvez mais para copy do que criativo, copy de VSL do que de criativo, que você tem mais tempo para desenvolver, mas você sempre vai seguir ou por um caminho de dor, de desejo. Exato. Você tem uma preferência em que tipo de... Como é que você chama a atenção? Eu prefiro lidar na dor do cara ou fazer ele sonhar e brilhar em cima do desejo? A dor, eu prefiro trabalhar em ofertas de saúde mesmo, tá? Porque você vai resolver aquela dor que a pessoa tem ali. O desejo é interessante trabalhar em ofertas de renda extra, por exemplo. Por quê? Essa pessoa que deseja ter dinheiro, ela vai comprar mais de você. Se ela tiver dor, você não tem como pagar seu aluguel. Ela só vai resolver aquela dor ali e não vai querer ganhar mais que isso. Ela só vai querer pagar o aluguel. Você consegue entender isso? É mais curto. Ela não passa por uma esteira de produtos, por exemplo. Tá? Então, tem essa diferença aí. Mas, óbvio, isso sou eu, tá? Mas você pode trabalhar com desejo em emagrecimento, por exemplo. Você quer estar mais bonita na praia, você quer estar... se sentir desejada. A sua autoestima. Entendeu? Você chegou a ficar rodando quanto tempo oferta no Brasil antes de ir pra gringa? Pro internacional? No Brasil, eu cheguei a ficar 1 ano. Perfeito. 1 ano. E o que você considera de diferença entre o consumidor brasileiro e o consumidor da gringa? Basicamente, o consumidor da gringa ele é menos sofisticado. Porque o brasileiro ele tá acostumado a receber oferta. Tem muita oferta. Tem muita oferta mesmo. E no Brasil, infelizmente, existem pessoas de má fé que rodam golpes, e isso mancha o mercado de alguma maneira. Tá? E o outro ponto é o poder de compra mesmo. Tá? Você vender uma oferta a $37, né, não é nada do que vender uma oferta a R$197 aqui. Tá? É relação de poder de compra e economia mesmo. Tá? Então é mais fácil você vender em inglês. Por incrível que pareça. Você sente que eles não pensam tanto na hora de comprar? Porque pensando na questão de... Não na sofisticação do mercado, que nem você tá falando, mas, por exemplo, lá
eles conseguem comprar muito mais rápido, porque eles têm grana pra comprar aquilo, não é uma coisa absurda de preço. Então, talvez eles pensem, tá, vou comprar uma garrafa aqui, ok, pronto, comprado. Passei. Você sente isso também? Sinto. E um ponto também é as políticas de reembolso, né? A gente Legal. deixa claro e isso quebra objeção. Mas sim, com certeza, é igual eu falei, o poder de compra é maior. Se eu gastar $37 aqui, Sim. dói menos do que a Perfeito. pessoa hoje gastar 197 aqui. Legal. Faz muito Eu sentido. sinto isso. Inclusive, a gente conversou com um especialista em Amazon, Wesley. Ele já morou um tempo lá fora, ele lida com o mercado internacional há muito tempo. Ele falou que é loucura, assim, o americano ele chega na Amazon, ou qualquer busca de pesquisa, assim, site de pesquisa, ele não quer saber qual é o mais barato, o melhor custo-benefício, ele quer comprar o primeiro que aparecer. Uhum. Ah, apareceu isso aqui? Tá, então eu vou comprar, porque geralmente o preço está dentro de um range, e o cara ele tem poder de compra. Já o brasileiro, ele quer analisar, Exato. ele quer lidar emocionalmente, não dá mais trabalho vender para brasileiro, né? Dá mais trabalho. E falando de sofisticação também, o mercado aqui é sofisticado. Sim, As pessoas recebem oferta o tempo inteiro. Ah, sim. Tá. Isso é fato. É. Agora, assim, sabe uma dúvida que eu tenho do mercado de oferta direta? Cara, eu hoje, se eu tivesse que atuar diretamente no mercado digital, a oferta direta seria um dos caminhos que eu mais gostaria de me envolver, porque eu conseguiria vender sem eu aparecer. Não quer dizer que eu venderia sem algum rosto no meu produto, mas eu venderia sem eu aparecer, o que pra mim me daria... Pro meu estilo de vida funciona bem. Mas aí me surge uma dúvida, cara. Talvez você enfrente um pouco menos disso lá fora, mas no Brasil, ou talvez até não. Mas os custos de aquisição de clientes estão subindo e a gente precisa de outras formas de aumentar a margem. E a gente trabalha muito margem em cima de LTV, né? Quantas vezes você vende para a mesma pessoa? E na oferta direta, principalmente para quem não é profissional, tem muito aquilo de, cara, eu vou pegar um cliente novo, eu vou vender para ele e eu vou ter de pegar outro cliente novo, vou vender para ele. E assim vai, né? Só que chega um momento que seu custo de aquisição de cliente estiver muito alto, essa conta já não fecha. No seu caso, como é que você faz para vender mais de uma vez para o mesmo cliente? Tráfego direto é muito difícil você vender mais de uma vez, tá? Isso para deixar claro. O jogo de tráfego direto é fluxo de caixa. É você realmente fazer a sua empresa ter fluxo de caixa e lucrar. E basicamente existem 3 estratégias no marketing digital. Que é a estratégia de lançamento. O lançamento é você captar público, fazer uma antecipação ali de alguns dias, né? No mínimo 20 dias. A estratégia de webinário, que é também você captar público e em poucos dias fazer o lançamento. E é a estratégia de tráfego direto. Tráfego direto é sobre fluxo de caixa mesmo. É muito difícil você ter, a não ser que você tenha um expert que já esteja gerando conteúdo, que tenha uma base de e-mails. Aí é diferente. A estratégia que eu tô hoje, não. Dificilmente a gente tem LTV. Só que para aumentar a margem é você ter um funil bem definido. Você ter ali pelo menos 3 upsell. E aí você consegue, né? Uma compra hoje, a gente gasta R$100, mas retorna R$500, né? Caramba. Óbvio, falando Sim. em dólares, né? Aham. Isso são... Mas se a pessoa passa por todo o seu funil, ela te deixa R$500. Então, pra gente aumentar a margem, é isso. Perfeito. Tá? Mas a gente sempre busca ali uma margem de 20%, 30% de lucro. Tá? Legal. Que é saudável. E, Olívio, trazendo agora pra questão de crescimento e escalabilidade, como você sabe e percebe que é o momento certo de escalar uma oferta dentro do mercado? A partir do momento que tá dando lucro, a gente escala. Vai indo. A gente escala. A gente bota mais orçamento mesmo, faz mais teste criativo, a gente sempre vai testando criativo, tá? E vendo a maneira geral de escalar uma empresa de tráfego direto, é estar sempre criando ofertas. Sempre não ficar dependente de uma oferta, porque eu já cometi esse erro. Falar, tá vendendo, eu só preciso fazer criativos novos aqui. Não, você tem que estar sempre lançando ofertas novas no mercado. Então você tem que ser uma infoprodutora mesmo. Perfeito. Tem que estar sempre fazendo ofertas novas e validando. Mas deu lucro, você coloca dinheiro e escala. Legal. Isso. 10. Eu tenho 2 perguntas sobre isso. Primeiro, Vai a gente recebeu aqui um infoprodutor recente que ele falou assim, cara, se tiver 1.7 de ROI, eu escalo. 1.6 eu já não escalo. Você tem uma métrica clara, assim, tem de bater 2 ou 1.1 é o suficiente? Mas por que ele disse que não escala? Cara, era um feeling dele. Ele falou, cara, eu sinto que pra mim tem de passar de 1.7. A maioria das pessoas eu ouço que, tá 2, eu vou. Você tem alguma métrica específica que faz, cara, tá dando lucro, tá 1.2, mas eu ainda acho que é muito apertado, tem muito risco, ou você fala, tá dando lucro, já foi? A partir do momento que você começa a escalar, o seu ROI naturalmente ele diminui. Então, pra mim deu lucro, assim, óbvio, 1.2 muito apertado, com pouco dinheiro, eu não vou escalar, porque eu sei eu vou ter mais
mais consciência do dinheiro que eu vou colocar. Mas deu 1.6, 1.7, eu vou colocar dinheiro. A Justo. partir do momento que você começa a escalar de verdade, o que importa não é o ROI, é o lucro. É o que você Perfeito. bota no seu bolso. Né? Exatamente. Porque o dinheiro que você bota no bolso que importa, é o lucro. Exatamente. É, O resto é métrica de ego, né? Exatamente. Agora, beleza, vamos pra prática, então. Porque quando a gente fala assim, eu vou e boto dinheiro, aí a pessoa que tá do outro lado pensa, tá, mas como é que funciona isso? Eu boto dinheiro, existe uma forma correta de escalar? É só eu botar dinheiro, eu boto dinheiro onde? É no conjunto, na campanha? Então, como é que você, Olívio, faz pra escalar uma campanha? Tá, tem muita gente que sempre busca, qual a melhor estrutura de campanha, o que é melhor, CBO, ABO. Isso importa, tá? Isso importa muito. Não vou ser hipócrita e falar que não importa. Mas o que mais importa é o criativo. Se o seu criativo ele é bom, ele vai vender de qualquer maneira. Mas basicamente o que a gente faz hoje, tá? Que é o que funciona. A gente testa um criativo por 2 dias ali. A gente coloca meio ticket por dia de orçamento no Facebook Ads. E a gente testa de 2 a 3 contas diferentes no Business Manager, na BM, que é onde tem todas as contas de anúncio. Ele vendeu, a gente leva para uma estrutura, para um teste de estrutura. Que a gente testa esse criativo que vendeu. Se ele vendeu no dia 1 ou no dia 2, não importa. A gente leva para o teste de estrutura. A gente testa esse criativo em diferentes estruturas de CBO. Ok. Tá. CBO, pra quem nunca ouviu falar. CBO a gente coloca o orçamento a nível de campanha. E ele distribui dentro dos conjuntos. Os conjuntos são as segmentações do anúncio, são a segmentação demográfica de interesses. A gente pode colocar o orçamento por conjunto, que é o ABO, e o CBO, que é a nível de campanha. Só que a gente testa hoje as diferentes estruturas de CBO, que a gente testa 131, 151, 114. O que é isso? 151. Uma campanha CBO, 5 conjuntos de anúncio e 1 anúncio. Tá? E assim, as próximas. 131, uma campanha, 3 conjuntos e 1 anúncio. Perfeito. Essa estrutura que vendeu, a gente vai testar todas ali. Eu costumo colocar um orçamento de R$300, tá? Para começar à meia-noite. Tem gente que coloca mais. O que é interessante é gastar ali um CPA, tá? Na verdade, o que é interessante é gastar um ticket para você saber se vende ou não. A estrutura que vendeu, no dia seguinte, você leva para a escala. O que eu gosto de fazer, óbvio, cada oferta também é diferente. Você tem que testar. Eu gosto de testar contas de anúncios diferentes. Legal. Tá? Isso eu aprendi que contas de anúncio... Eu aprendi numa mentoria que contas de anúncio influenciam, tá? Influenciam no resultado. E a gente testa essa estrutura que vendeu em diferentes contas de anúncio. Tá? Seja a estrutura 131 vendeu. A gente vai testar em diferentes contas de anúncio. Tá? E aí a gente vai colocar a escala que eu faço. Coloco 10 campanhas 131 na conta que vendeu com o criativo que vendeu. Coloco a R$300, tá? Tem gente que coloca mais. Aí eu faço a primeira otimização ali 6, 7 da manhã. Perfeito. Vendeu, já dobro o orçamento e vou fazendo a cada 2 horas. Legal. Tá? É basicamente assim, dobrando. E quando você aumenta o orçamento, você sempre dobra. Por que eu pergunto isso? Porque eu já vi pessoas falarem assim, cara, se você aumentar mais do que 40%, vai desotimizar o pixel, vai quebrar tudo. É verdade, não é? Em tráfego direto não existe isso, tá? O que eu tava fazendo muito no começo do ano era, saía 2 vendas, eu já colocava um orçamento de R$5.000. De cara. Entendeu? Porque eu sabia que aguentava. Começando com 300. E 2 vendas CPA barato, eu sei que ali é um conjunto, uma fatia boa de público. Já colocava R$5.000. Analisava 2 horas depois, tava com 5 vendas com CPA barato, 10, 15 mil reais. Eu fiz muito isso no começo do ano, tá? Hoje não tem funcionado tão bem assim. As campanhas não estão aguentando tanta agressividade, tá? Mas isso de desotimizar, não, porque chega um certo horário do dia que a gente acaba desativando as campanhas, tá? Pra gente não perder o ROI e tal, porque quando a gente vende pra fora, até meio-dia, 1 da tarde, são os horários que mais vendem, tá? Tem gente que prefere vender o dia todo, ou tem gente que prefere garantir o lucro ali. E desativa, entendeu? Então não existe deixar uma campanha rodando. Eu já testei deixar e o ROI diminui. Então, isso é skin the game, só quem tá vivendo. Exato. É legal. só quem testa ali, bota o dinheiro, skin the game total. Massa. E ó, hoje você já vendeu mais de múltiplos 7 dígitos. E tem uma galera que tem muita dificuldade de sair do 5 pro 6, né? Então, o que você diria que é fundamental pra conseguir fazer essa transição? Depende muito do veículo que você está. Você trabalhando com uma agência, não dificilmente, mas requer muito mais processo, muito mais trabalho
do que no infoproduto, entendeu? Então depende muito do veículo que você se encontra. Eu parti para infoproduto de oferta direta justamente por isso. Eu senti que naquele time que eu estava, não era o veículo que ia me levar para onde eu queria estar. Então acho que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa tá naquele veículo, tem uma agência e tal, mas eu quero faturar 200 mil. É difícil. Eu não vou falar que não é difícil, é difícil. Então acho que o veículo que você escolheu, por exemplo, se eu tivesse entrado, quando eu descobri aquele vídeo que apareceu para mim no YouTube, um dia na vida de um dropshipper, fosse um dia na vida de um marqueteiro de tráfego direto. Se eu tivesse entrado nesse veículo, talvez minha história teria sido diferente. Se eu começasse... Entendeu? Faz sentido isso? Sim, sim. Então, acho que depende muito do veículo. Mas é isso. Você pode passar por meses. Você está vendendo infoproduto. Você pode passar meses sem vender nada, tomando prejuízo. Mas uma oferta, um criativo que você acerta, no dia, pode mudar a sua vida. Por isso que a gente vê... O digital, ele é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Pode realmente mudar a sua vida. Você tá no deserto ali, não tá vendendo nada. Mas um dia, você vendeu 10 mil. No outro dia, 20. E aí vai... o jogo vira assim. Tem uma coisa que me pegou que você falou. Você tava falando ali da copy, né? Você falou, cara, eu não me considero o melhor copywriter, mas eu sei o que fazer pra ser bom. Tipo, todo dia eu tenho que ler minhas copies, todo dia eu comparo. Eu sinto que hoje o digital, principalmente falando assim de oferta direta, se você aprender os 3 pilares, que são copy, tráfego e funil, você tem meio caminho andado, assim, pra ter resultado. Falando de copy você já deu o caminho das pedras, mas falando repetindo sobre copy, trazendo também tráfego e funil, como é que eu fico bom em cada um deles? Quais são as ações? Copy, você falou, cara, se você todo dia ler uma copy e comparar, cedo ou tarde você vai ficar bom no negócio. Exatamente. E pra tráfego e pra funil? Tráfego é executar também, você tá no campo de batalha testando. Óbvio, você tem que ter um certo conhecimento, uns fundamentos ali, mas você tem que estar no campo de batalha. Clicando no botão. Clicando no botão, gastando dinheiro, tá? O interessante de você aprender tráfego é ser um gestor de tráfego, que é você gasta o dinheiro de outras pessoas, você usa o dinheiro de outras pessoas para aprender. Mas é isso, tá? Sobre tráfego. Agora, sobre funil, é você, mais uma vez, fazer a pesquisa do mercado e ver o que está acontecendo no mercado. Comparar os funis, hackear o funil de outras ofertas, entender, né, o que tem naquele funil. Quantos upsell tem, downsell, o que eles vendem depois, entendeu? E como é que você faz isso? Você entra no funil da pessoa, que assim, a copy eu consigo entender. A copy eu caí numa oferta, eu vou assistir a copy, talvez botar um IA para transcrever. De tráfego é aquela coisa, você tem de abrir o gerenciador, botar o seu cartão, pagar o boleto e Exatamente. fazer. No caso de funil é o quê? É você se permitir entrar nas ofertas e passar pelo processo inteiro? Ou tem uma ferramenta de espionagem? Como é que funciona isso? Você pode entrar em ofertas e passar pelo funil, comprar, tal, fazer todo o processo mesmo, todas as etapas do funil, mas também tem ferramentas de espionagem que já te dão todas as páginas ali, todo o funil completo de uma oferta. Caramba. Então, nada mais fácil do que você ver o que está acontecendo no mercado. Então, igual eu disse, você lendo copy, você gastando seu dinheiro em tráfego, clicando ali em botão e vendo o que está vendendo, é a maneira mais fácil de você aprender. Tá? Executar, né? Vocês aprenderam a ser bons comunicadores como? Fazendo, Executando praticando. aqui. Exatamente. Inclusive você aí, eu sei que você tem muito conhecimento, já bota esse conhecimento em prática, por favor, né, não, Marcelo? Na hora. Que isso. Olha só, Olívio, chegou agora o momento que a gente curte pra caramba, que é o nosso super bate-bola. Ele é um bate-bola super legal, por quê? A gente vai fazer perguntas aqui pra você, muito rápidas, e você tem que responder na mesma velocidade com a gente. Tá. Cobrado? Bora lá, Marcelo. Vamos começar, Bruninho. Let's go. Olívio, uma habilidade essencial pra quem quer crescer no mercado digital. Execução. Boa. Um erro comum ao criar ofertas. Criar o produto, o entregável antes. Boa. Um conselho rápido pra quem tá começando no digital. Não desista. Qual o maior aprendizado que o digital trouxe pra você? Tolerância ao estresse. Uma soft skill indispensável pra se destacar no mercado. Network. Um elemento indispensável para que uma copy converta. Um mecanismo. Pra finalizar, o que não pode faltar em um bom funil de marketing direto? Uma VSL que converta. Boa! É isso aí, passou liso, hein? Amassou. Liso. O cara é bom. Você passou liso pelo nosso bate-bola, mas será que vai passar liso pela nossa caixinha de perguntas? Que a galera mandou perguntas muito boas pro Olívio. Enviou aqui umas perguntas, hein? De verdade, muito bom. Antes de falar das perguntas, teve um cara aqui que mandou, Carlos Z. Rodrigues. Ele mandou assim, Cadê? Cara, em 2021 seus anúncios infestavam o meu Instagram. É verdade. Deve ter ficado com pesadelo seu, Olívio.
Mas olha só, bora lá. Topa responder com a Começa você gente? dessa vez, Bruninho. Então, o @RogerSantos007. Ih, tu assiste 07, hein? Ó, a melhor maneira de escalar um info. Como é o nome dele? Roger Santos. Roger, obrigado pela pergunta. A melhor maneira é literalmente testar muito criativo. E uma vez que você tem um criativo validado, é ver se ele aguenta a escala. E é botar dinheiro. É igual eu falei. Você cria as suas campanhas ali e vai dobrando o orçamento pra ver se aguenta. E é isso, é fácil. Perfeito. É fácil. É simples, mas não é Sim. como parece. Sim. Né? Agora eu vou mandar uma pergunta de novo. Antes o Carlos mandou um comentário, né? O Carlos Rodrigues, agora ele mandou uma pergunta. Dá pra ver que ele realmente acompanha o tempo. Sim. Ele mandou assim: sua mudança de estilo para o Old Money foi proposital? E pra quem nunca ouviu, aproveita e fala o que é Old Money, né? Que o pessoal fica, que é isso, né? Verdade. O Old Money hoje em dia é uma estética, né? De famílias que tem de 3 a 4 gerações que são muito ricas, que deixam herança, tá? Sim. Por incrível que pareça, eu não sou herdeiro, mas que eu tenho a cara de herdeiro. Mas eu gosto muito da estética. E falando sobre isso, a mudança de estilo veio muito da época que eu me transformei para ser uma pessoa bem-sucedida. Então, tudo, desde a música que eu ouço, os filmes que eu vejo, a roupa que eu uso, a maneira que eu falo, as pessoas que eu conheço, é tudo de forma intencional. Então, eu escrevi a pessoa que eu sou hoje. Então, e Old Money é uma estética que eu gosto, que é atemporal, é clássica. E quem falou... Você falou 007, né? O Roger ou o Carlos? Algum deles que é 007. Ah, o Roger. Eu gosto muito da estética do 007, porque eu acho que é atemporal. Legal. É. Né? Principalmente quando ele tá sem terno, dá pra ver claramente o Old Exatamente. Money. Sim. Você Os vê, sweaters. você vê filmes dos anos 80, as roupas são atuais, né? Sim. É, exatamente. O maneirismo dele, a maneira que ele É trata as bem pessoas. minimalista, né? Você sabe que o cara tá vestindo uma marca, mas ele não deixa aquilo totalmente exposto. Exatamente. Eu acho muito legal. A clássico. moda tá aí, né? Sim. Existe a moda, sempre vai ter uma moda diferente. Sim. O estilo é o que você capta dessa Perfeito. moda. Cada um tem o seu That's it. estilo. Perfeito. Ó, o @FNVinicius. Como começaria uma agência digital partindo do zero? Boa, essa pergunta é muito boa. Eu vou passar algo na prática pra galera Perfeito. começar, tá? Basicamente, você vai escolher um serviço que tem demanda, seja tráfego, seja edição de vídeos, social media, qualquer serviço que você possa entregar digital, você vai escolher que tem demanda. Ou você já tem essa habilidade, ou você vai contratar alguém que tem essa habilidade. Você pode contratar em plataformas de freelancer. Nos próximos 90 dias, você que está assistindo aí, você vai prospectar 600 possíveis clientes, tá? São números não mentem. 90 dias são 3 meses, você vai trabalhar de segunda a sexta e você vai mandar prospectar 10 clientes por dia, tá? Se você converter 1% disso, são 6 clientes te pagando 2 a 3 mil por mês. Então, essa é a maneira mais fácil e prática para ter uma agência de prestação. Uma vez que você escala, você contrata alguém para entregar o seu serviço e vai contratando pessoas. Massa. Muito bom. Legal. Pergunta da Raíssa Baldicerra. Olívio, descreve pra mim uma estrutura de funil campeão em vendas. Tá, Raíssa, né? Raíssa. Raíssa, obrigado pela pergunta. Uma estrutura de funil é o criativo, que joga para o vídeo de vendas. Tá? O vídeo de vendas, no final, ele vai fazer o call to action para vender a oferta. Tá? E a gente sempre trabalha com o upsell 1. Se a pessoa não comprar o upsell 1, dá um sell 1, que é... A gente dá um desconto ou diminui o valor ali. Upsell 2, se a pessoa não comprar, dá um sell 2. Upsell 3, dá um sell 3. E a página de obrigado. É isso que a gente Boa. faz hoje. Muito Ó, bom. pra fechar, o @JonathanSimões_. Qual foi o diferencial em seus anúncios e estratégias para converter leads em vendas? O diferencial, tá? Acho que não existe o diferencial. Literalmente você saber o que vende e testar. Não tem... Parece papo clichê, mas você tem que testar. Não vou falar o que foi diferencial, mas foi teste mesmo. Foi ter esses processos bem definidos de edição de vídeo. Ter sempre uma nova remessa de edição de criativo para converter. Tem que estar sempre congruente com a sua promessa, com o seu mecanismo. Legal, importante. Muito É isso bom, aí. cara. Uma sequência de respostas muito boas. Eu espero que você Sim. tenha pego o valor disso aí. Olívia, a gente tá chegando na reta final do nosso episódio. A gente costuma terminar ele com uma pergunta reflexiva. Você topa Boa. responder? Claro. A pergunta é: que mensagem você gostaria de ter ouvido quando você começou no mercado digital que você pode transmitir hoje para quem tá começando e acompanhando a gente aqui do outro lado da telinha? Eu tenho uma frase que eu levo comigo, é que não faça as coisas para você ver se vão dar certo. Faça até dar certo. Se você tiver essa mentalidade, vai dar certo, porque se outras pessoas fizeram, então faça até dar certo. Boa. Tá? Perfeito. Não vai com um sentimento que você tem plano B. Faça até dar certo.
Muito bom. É isso, que episódio, hein? Entrega fácil, hein, menino? Tranquilíssimo, Só que Marcelo. falei demais. Não, foi falou incrível, de bem. verdade, falou muito bem. Só que não acabamos. Não acabamos, sabe por quê? Porque temos agora presentinhos KiwiFi, olha só. Opa. Chegou o seu momento. Ih, mudaram aqui, ó, a fitinha. Um lacinho Legal. Muito Agora você tem sua obrigado. própria canequinha KiwiFi. Adorei. Queria deixar, né, falar que agradeço muito pela recepção de vocês. Tudo impecável. E obrigado a toda a produção, todo mundo aí. Tamo Valeu junto, cara. demais. Foi um prazer enorme bater um papo Sim. contigo. Tenho certeza que uma galera vai querer continuar te acompanhando pra aprender com Uhum. você. Dá pra ver que você é skin the game, então tá vivendo o que tá falando e pra Uhum. mim isso faz muita diferença. Então já deixa aí suas redes sociais pra galera te seguir e continuar aprendendo contigo ali. Boa, é @Olívio Brito, Instagram, YouTube. Tô por lá, tô produzindo muito conteúdo, entregando muita coisa. Show. Obrigado mais uma vez. Tamo Opa, junto. é Bruninha, pra quem ficou aqui com a gente até o final, o que é que essa galera bonita tem que fazer, Kiwi Bruninha? Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights que vocês pegaram com o nosso queridíssimo Olívio, comentaram, então agora se inscrevam no nosso canal, hein, e ativem o sininho pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, não é mesmo? Ô Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast, é um compromisso, Sim. hein? Te vejo lá. Valeu! Tchau, tchau!